Olá pessoal, estamos aqui começando a nossa lição dessa terceira semana. Lembrando que a lição da semana passada ela tratou sobre os 3 primeiros dias da criação. E agora nós chegamos na lição que vai tratar especificamente do breve relato dos 3 últimos dias. Vamos relembrar aqui quais foram os primeiros dias. Primeiro dia foi criado o quê? A luz. Segundo dia, gêmeo. Houve a separação das águas. E terceiro dia foi criado o firmamento. Ou seja, a terra separada dos céus, enfim. Isso mesmo. E agora nós começamos a lição que tem por título A Criação Concluída. Isso tem o mesmo título na de jovens quanto na de adultos. E olha só que interessante, a imagem da lição é a mesma, ó, porque às vezes a imagenzinha, a foto da lição é diferente, mas muda o posicionamento. O ângulo está mais aberto na lição de jovens. E o verso para memorizar é Gênesis 2:2, que diz: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A lição, como a gente já falou, vai tratar dos 3 últimos dias e também de um ponto interessante. Por que Deus dividiu a criação em dias? Porque Deus criou o ciclo diário dos acontecimentos ali por ocasião da criação. Existem alguns fatores, porque na verdade as escrituras não dão uma resposta específica para isso. Mas talvez um dos fatores para que Deus tenha criado isso seja o próprio sábado. Por quê? Porque ele criou um tempo, no caso, um período para proporcionar o trabalho comum para as pessoas, e depois ele criou um tempo específico para adoração a ele. Fazendo com que isso? Com que os seres humanos nunca esquecessem de que eles dependiam de Deus, de que Deus era o provedor, e que por isso nós deveríamos ter um tempo específico para o adorar. De forma que já fosse feito um exemplo, ele já estivesse dando esse exemplo para o que nós deveríamos fazer, né? Ou seja, trabalhar nos 6 dias e descansar no 7º. Pois é como se ele tivesse criado um ciclo automático de que a gente trabalha e tem um encontro com ele para adorá-lo, trabalha e tem um encontro com ele para adorá-lo, trabalha e tem um encontro com ele para adorá-lo. Muito interessante essa possibilidade, né? Então vamos lá. É isso, na parte de domingo, 13 de janeiro, tem por título Propriedade Intelectual de Deus. Conforme a história vai se desenvolvendo, o tempo vai passando, o mundo tem avançado, as tecnologias têm se desenvolvido, o conhecimento tem crescido, né? Até porque a forma de adquirir conhecimento hoje são inúmeras as formas, a facilidade é bem maior, né? Se os nossos antepassados estivessem vivos hoje, eles iam ficar surpresos com a vida que nós levamos. Por exemplo, o mesmo trajeto que eles faziam há muito tempo a pé, que levavam dias, hoje nós fazemos em minutos, em horas. Então eles ficariam muito surpresos por isso. Se fosse ver principalmente a questão da telefonia celular, se for mandar uma mensagem, é instantâneo. Você fala com a pessoa a uma distância tremenda, em questão, simultaneamente. Para eles seria uma surpresa, né? Com base nesse desenvolvimento da tecnologia, foram criadas algumas leis internacionais que reconhecem esses produtos, essas tecnologias, como uma propriedade intelectual. O que seria isso? Seria dar o mérito para aquela pessoa que a criou, uma propriedade intelectual daquela pessoa, ou seja, surgiu do intelecto daquele criador. No caso, por exemplo, de obras literárias, de músicas, de livros, enfim, tem os direitos autorais. A autoria tem aqueles direitos reservados para eles. No caso de mercadorias e serviços de uma determinada empresa, tem a marca ou serviços registrados. No caso de invenções industriais aplicadas, tem a questão da patente, ou seja, tudo isso de uma forma que a sociedade venha reconhecer a propriedade intelectual daquela pessoa e posteriormente essa pessoa venha a ter benefícios por base daquilo que ele criou, por consequência daquilo estar fazendo bem para outros, ele ser reconhecido e ele ter o valor dado para ele. A criação de Deus, a criação é a maior propriedade intelectual que Deus tem, ou seja, ele nos mostrou todo o seu poder, toda a sua inteligência através da criação. Mas Satanás ele tenta deturpar isso e falsificar através da teoria do evolucionismo. Mas durante toda essa semana nós estaremos focando principalmente nesses 3 últimos dias e no sábado, de forma que nós possamos estar assim vendo a criação, reconhecendo o seu Criador e nós possamos estar assim dando crédito a quem realmente merece, que é o nosso Deus Criador e Salvador. A lição de adultos que ela sempre traz um conhecimento um pouco mais técnico, que é a parte da lição de jovens, que está em mãos à Bíblia, tá? É importante você
estudar isso aí. Ela traz o nosso texto, que é Gênesis 1, de 14 a 19, que é o relato ali do quarto dia, em que fala que Jesus criou o sol, a lua, as estrelas e deu uma função para eles, que era marcar os dias, marcar o tempo, e também para que ditassem as estações do ano que a Terra teria. Mas dentro desse dia aqui, a lição começa dizendo que é o dia que mais traz questionamento sobre a criação de Deus. Por quê? Porque se está até aí, eu estou até sublinhando aqui na minha lição, e você pode acompanhar aí comigo. Se o sol foi criado no quarto dia, como foram produzidos os ciclos diários dos 3 primeiros dias? Por outro lado, se o sol já existia, ou então o que aconteceu no quarto dia? Questionamentos. E a lição nos deu possibilidades. A primeira possibilidade é que o sol realmente tenha sido criado no quarto dia. E a luz daqueles 3 primeiros dias fosse a luz que representava ali a presença de Deus, que onde Deus está, a luz. Isso pode ser caracterizado pelo texto de Apocalipse 21, 23, em que fala que na cidade santa, que a gente não vai precisar do sol e da lua para marcar os dias, a gente não vai precisar do sol e da lua para iluminar, porque a própria presença de Deus iluminará a nova cidade, a Nova Jerusalém. Uma outra possibilidade é de que o Sol e a Lua, eles já existiam, mas as suas funções elas ainda não estavam designadas. Ou seja, Deus chega ali naquele momento e designa agora qual é a função do Sol. Fala para ele, diz, tudo bem, você existe, você está aí paradinho, mas a partir de agora você vai fazer isso aqui. Lua, você vai fazer isso aqui. E estrelas, você vai fazer isso aqui. E uma outra terceira possibilidade é que o Sol realmente já existisse, só que ali, está escrito aqui, mas ele tivesse obscurecido por nuvens ou poeira vulcânica e tal, e a sua visibilidade não fosse totalmente possível. Então Deus, aí agora ele dá essa visibilidade funcional para o Sol naquele quarto dia. Ou seja, o problema dessa questão é que ela nos dá uma pluralidade de possibilidades. E a lição também nos chama a atenção para algo muito interessante. Olha, aconteceu. Deus criou no quarto dia e o Sol passou a existir lá. Tá? Ou ele pode ter criado antes. Mas a questão principal é o seguinte. Se nós ficarmos muito nos prendendo a esses tipos de questionamento, nós podemos nos desviar do foco central de que a criação tinha um propósito, tudo tinha um propósito, que era justamente beneficiar. Que nós também somos apenas criaturas, né? Pois é, o próprio homem. E tem uma frase aí na lição que está muito espetacular, você poderia ler junto comigo aí. Está logo após, é o segundo ponto, o primeiro ponto parágrafo do último parágrafo da lição. O ponto segmento, que diz assim: é provavelmente uma boa regra não dar uma questão mais significado do que aquele que a Bíblia apresenta. Ou seja, se a Bíblia deu esse significado aqui e a gente fica muito, é melhor a gente não nos prender muito a isso. Por quê? Nós devemos reconhecer que nossa compreensão é limitada. E no final a lição traz uma pergunta espetacular. Pense em quantos mistérios científicos existem atualmente. Ou seja, eles estão aí para a investigação da ciência experimental. Mistérios atuais. E ainda permanecem mistérios. Algo encoberto tão longe no passado não seria também muito mais misterioso? Ou seja, existem coisas atuais que o conhecimento científico ainda não conseguiu desvendar. Imagine algo que é tão antigo, tão passado, que a nossa mente é tão pequena. Será que também não seria um grande mistério para nós? Caso da gente pensar em apenas aceitar esse amor divino e desfrutar do sol, da lua, das estrelas aí para nós, né? E louvar a Deus por isso. É isso aí, pessoal. Até amanhã.